Bom dia. Nessa manhã de sábado, vamos falar um pouco sobre corpo, alma e espírito. Quando Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. Aqui no capítulo de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26 e 27, disse Deus, assim, ó, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se encontram sobre a terra. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança criou Deus. Assim, de que forma que nós estamos cuidando do nosso corpo? De que forma que nós estamos cuidando da nossa alma? Quando nós morremos, o nosso corpo vira pó, porque nós fomos feitos do pó. A nossa alma vai para o lugar, o espírito volta para Deus. De que forma que você está cuidando do teu corpo? O teu corpo é o templo do Espírito Santo, o teu corpo é o templo da verdade. O teu corpo é o templo onde Jesus Cristo habita, onde o Espírito Santo de Deus habita para você falar a verdade. De que forma que você está usando o teu corpo? Você está usando o teu corpo para quê? Para se prostituir? Você está usando o teu corpo para beber? Você está usando o teu corpo para mentir, para perseguir as pessoas? Qual é a intenção, certo, que você tem? Aonde que você quer colocar a tua alma? Sabe, o teu corpo é uma coisa, a tua alma é outra. O espírito volta para Deus, certo? Por que fomos feitos do pó? Porque nós temos que retornar ao pó. Para nossa alma, ou ela vai ser lançada no abismo, ou ela vai para um lugar, certo? E o espírito volta para Deus. Você está cuidando do teu corpo como? De que forma que você está usando os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, seu nariz, seus braços, suas pernas, para fazer o bem, para caminhar perante Jesus, para ensinar as pessoas, para evangelizar as pessoas, ou você está usando ele para querer tirar as pessoas, querer afastar as pessoas do Senhor, querer fazer as pessoas acreditarem em mentira? Nós temos que caminhar segundo como está nas Escrituras, o caminho de Jesus Cristo, aquele que ele nos tem nos ensinado, para que o nosso corpo tenha um destino, para que a nossa alma tenha um destino na presença do Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos santificados, nos limpar a cada dia, certo? Porque nas Escrituras diz: quem está limpo, limpe-se ainda, e quem está sujo, suja-se mais ainda. Certo? Então, não se suje, porque cada vez você se suja mais. Não dê ouvidos a Satanás. O teu corpo é templo morado do Espírito Santo. Ele foi feito para glorificar a Deus, para glorificar a Jesus, para amar as pessoas. Certo? Não use tuas pernas, teus braços, como se fosse um cavalo para você carregar Satanás, para ele levar você para a esquerda, para a direita, fazer o que ele quiser de você, fazer você caminhar, fazer você correr, fazer você marchar, certo? Satanás, ele usa esses meios, ele usa essas formas para enganar as pessoas, para enganar os homens, certo? Não use o teu corpo, não use a tua alma, sabe, contra Deus, contra Jesus Cristo, certo? Não pense que Deus e Jesus se agradem com isso. Não use o teu corpo para levar a tua alma para o abismo, se prostrando para a imagem de escultura, certo? Você na frente, às vezes sentado daquelas esculturas, colocado numa mesa, numa cadeira, ali fazendo oração para aquela escultura, achando que aquilo ali é algo que achando que aquilo ali é algo que Deus vai ouvir tua oração, vai ouvir as suas súplicas através daquilo que não vai. Tanto suas orações, tanto quanto tudo que você faz é tão morta quanto essas coisas. Não pedrifique teu corpo voltado às coisas do mundo. Não seja uma pessoa que se preocupa com as coisas do mundo. Não deixe teu coração voltado às coisas do mundo. Você pode ter as coisas, mas você tem que ter Jesus em sua vida. Se você tiver as coisas e se prostrar perante a imagem de Deus, mentir, enganar as pessoas aceitar isso, o fim delas, o caminho delas é o abismo. É lançado no abismo e não tem mais volta. Uma vez lá, depois não tem mais volta. Você não pode usar o teu corpo, usar a tua inteligência, usar a tua sabedoria que você usa para trabalhar, que você cuida tão bem da tua roupa, das tuas coisas, para se colocar nessa situação, nesse problema, certo? Assim, não use o teu corpo para você construir o mal.
para você não ser afastados dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Use o teu corpo para você resgatar uma pessoa, resgatar uma vida, tirar uma pessoa do mal, tirar uma pessoa do perigo. Você tem perna, você tem braço, você tem condições, você pode ajudar uma pessoa a ser resgatado do pecado, certo? Que a gente vê tantas situações por aí de pessoas usadas, pessoas mal intencionadas, pessoas que adquirem uma facilidade de aprender a maldade para querer fazer maldade para o outro tão fácil, sem tamanho. Isso é dia a dia, constantemente, é sempre, isso não para. Não use o teu corpo só para você colocar roupa e calçado e se pintar e se perfumar e sair por aí. Use o teu corpo para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Você tem só a ganhar, certo? Dê valor para o teu corpo, dê valor para a tua alma, porque Deus nos fez a imagem dele. A imagem dele nos criou. Certo? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que amar as pessoas, nós temos que adorar a Deus, certo? Para que nós vamos morar aos céus, certo? Não podemos dar ouvido para Satanás. Não se engane achando assim que tem essas festas pagãs por aí, que as pessoas dizem assim, porque é algo de fé, porque os fiel, porque, sabe, toda essa enganação. Não é mentira isso daí. Enganação do Satanás. Não vá atrás disso, dessas tradições. Porque já é uma festa de 40 anos. É festa mundana, é festa da carne. Se você parar para ver nos domingos, muitas vezes, no sábado à noite, quantas festas que fazem pro desejo da carne. Às vezes reunir pessoas ali com o desejo da carne para ficar debatendo aquilo que não é para debater. Certo? Você vai às vezes em casas, tem 40 pessoas, às vezes vai na outra tem 20, na outra tem 10. Se fosse para a igreja, se fosse ouvir a palavra do Senhor, se fosse para uma igreja evangélica, sabe? Se fosse dar crédito para o Senhor, use teu corpo para caminhar até a presença de Jesus Cristo. Use suas pernas que Deus deu tão perfeita para você e tão boa para você caminhar em direção de Jesus Cristo, para você caminhar aonde se fala, aonde se prega o evangelho, aonde se ensina a sã doutrina. Não use o teu corpo para te levar em lugares que não é para ir. Não é pecado você ir no restaurante comer uma pizza, não é pecado você ir na praça, não é pecado você dar uma caminhada, não é pecado. Pecado é você usar o teu corpo, ao contrário do que está nas escrituras, para você se prostrar para a imagem de escultura, para usar o teu corpo para ir em bar, beber cerveja, usar teu corpo para ir nesses lugares que vocês acham que é um santuário no meio do mato cheio de espantalho, que não é. Usar o teu corpo, sabe, para você ir nessas festas pagãs, achando que aquilo ali é louvor, é fé. Não é. Você tem que se cuidar, você tem que prestar atenção, você tem que examinar as escrituras. Você não pode ir atrás de enganação, certo? Porque Satanás veio para roubar, matar, mentir, destruir. Ele quer ver você no chão, certo? Às vezes você tem tua casa, tem teu carro, mas você não tem Jesus, certo? Você não pode deixar isso acontecer, certo? Para quê? Para que Satanás não bata a presença de Jesus e aponte você e diga, olha lá, tá vendo? Olha o que está fazendo. Ele acusa você, certo? Então assim, não deixe Satanás acusar você. Você tem que usar o teu corpo para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar Jesus. Dê um testemunho da tua libertação. Dê um testemunho da tua cura, do teu milagre que Jesus fez na tua vida. Porque é só Jesus que salva, só Jesus que cura e só Jesus que liberta. Certo? A palavra de Deus, Jesus é o Santo de Deus. E nós temos que procurar a cada dia nos santificar através das Escrituras, acreditar naquilo que a gente não vê, que é Jesus Cristo, mas a gente tem a presença dele, tem o Espírito Santo dele em nossas vidas. E eu creio, sabe? Eu creio, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus é homem, Jesus Cristo é homem, morreu por nós na cruz e vocês vão ter os seus corações voltados à presença do Senhor. Certo? Vocês, as suas famílias, seus filhos, seus pais. Então, assim, use o teu corpo que Deus nos deu, que nós temos vida, para agradecer a Ele da nossa noite de descanso, para agradecer a Ele do nosso alimento, para agradecer a Ele da roupa que nós temos, porque o nosso cobrimento, nosso vestimento, nosso alimento, nós temos graças a Ele, porque tudo foi feito para Ele, tudo é dele, tudo volta para Ele, certo? Então, assim, não siga pessoas, sabe? Não vá atrás de pessoas, vá atrás de Jesus,
certo? Ensine os seus filhos desde pequeno a andar no caminho do Senhor, a fazer o que é certo, para que o caminho não venha a ser caluniado por Satanás, certo? Porque Satanás, ele aponta o dedo para você, ele calunia você, ele ri, ele debocha de você, certo? Não deixe isso acontecer. Nós temos um exemplo nas escrituras, quando Satanás, o Leviatã, entrou no céu, sabe, no meio dos filhos de Deus, e o que aconteceu? Teve um diálogo ali, e Satanás disse, já só te serve, ele ama você porque você dá as coisas para ele. E o que aconteceu? Satanás teve a prova, certo? Teve a prova do amor de Jó com o Criador, com o Senhor, com Deus. Porque ele tinha o Espírito Santo, mesmo estando na cinza, mesmo o Senhor, nas Escrituras diz assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Nu eu vim da terra e nu voltarei, e não ficarei, e não estou. E o que aconteceu? Ele foi restituído tudo o que ele tinha em dobro. Mostrou para Satanás que não é a matéria, que é o amor. Você pode ter o que você ter, o que você quiser, mas você tem que ter amor, certo? Não petrifique Jesus Cristo em sua vida. Não seja uma pessoa petrificada. Assim como a mulher de Lote foi, sabe? Que por amor ao mundo, por amor às coisas, quando desceu o fogo do céu para destruir Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, ela se desesperou. Ela olhou para trás. Ela desejou o amor, ela não queria ficar sem aquilo, e o que aconteceu? Foi petrificada. Então é assim, quando você estiver na presença do Senhor, fique, não saia da presença do Senhor Jesus Cristo, para que Satanás não venha e te petrifique, que te tire da presença do Senhor. Use o teu corpo para o bem, sabe? Beba o pão, beba a água que desceu do céu, se alimente do pão da vida que é Jesus Cristo, que é a água. Não deixe Satanás transformar você em pedra, sabe? Senão você fica petrificado. Você acaba indo na conversa de Satanás. Você acaba indo na mentira de Satanás, certo? E você é enganado. E o que acontece? Você dá um mau testemunho. E Deus e nem Jesus se agradam disso. Você tem que dar ouvidos a Jesus. Não importa o que as pessoas pensem, o que as pessoas falem. Você tem que continuar nos caminhos do Senhor, certo? Porque nas Escrituras diz que os nossos inimigos estão dentro das nossas casas. E essas profecias são verdadeiras. Pode acreditar, essas profecias, elas se cumprem diariamente na nossa vida. Jesus disse, se beberes algo mortíferos, não te farás mal. Sabe, então, não beba a água de Satanás, não beba o sangue de Satanás, não beba a ceia de Satanás, não aceite a mesa de Satanás em sua vida, certo? Não dê ouvidos a Satanás. Seja uma pessoa boa, uma pessoa sincera. Você tem que adorar a Deus, você tem que amar Jesus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração, e amará o próximo como a ti. Da mesma forma que Deus quer o bem para você, que Jesus quer o bem para você, você tem que querer o bem para a pessoa que está do seu lado. Você tem que amar a pessoa. Você não pode usar o teu corpo para perseguir a pessoa, porque quando você usa o teu corpo para perseguir a pessoa, ou para beber, ou para fumar, ou para se prostituir, ou para fazer outra coisa contrária das Escrituras, você se torna um anticristo, você se torna um inimigo de Deus. Você se torna uma pessoa abominável, então você não pode fazer isso. Você tem que aceitar Jesus, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pensamentos, para que você viva na presença do Senhor na eternidade. O nosso corpo foi feito para isso, para adorar a Deus, para amar a Deus, não para servir de templo para Satanás. Não se alimente com as coisas de Satanás, certo? É só você fazer o que é certo, falar a verdade, seguir os caminhos de Jesus, senão a tua presença, na presença de Jesus Cristo, você mesmo se petrifica, assim como a mulher de Lote, que foi petrificada, sabe? Não petrifique o Espírito Santo, não petrifique Deus nem Jesus em sua vida, não ande sozinho na terra petrificado. Às vezes você tem carro, você tem casa, você tem dinheiro, você tem todas as coisas, mas você é petrificado, sabe? Você é uma pessoa que não concorda, que não aceita, que acha o caminho que você está tomando é mais fácil, mais certo, mas não é, certo? Assim, aceite Jesus em sua vida, se batize, não dê bola para o inimigo, certo? Que o inimigo veio para matar, roubar, destruir e enganar. Diga não para Satanás. Se ele enganar você, não se preocupe, ele vai se passar por pior ainda. Agora,
Pecado é você fazer as coisas na sã consciência. Não deixe isso acontecer em sua vida. Se uma serpente te picar, não vai te fazer mal. Deus dá o direito. Jesus nos deu poder, autoridade para pisarmos em escorpião, pisarmos em cabeça de leões. E se nós bebermos alguma coisa mortífera ou dar algo mortífero para nós, não nos causará dano algum. Mas nós temos que estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Certo? Temos que amar a Deus, temos que amar Jesus, temos que ser sincero de coração, certo? Tem que ser uma pessoa boa, tem que falar a sã doutrina claramente, certo? Porque você veja bem, as pessoas da argila, do barro, elas fazem o quê? Elas tiram o barro, tiram a argila para fazer o quê? Para fazer vaso. Sabe, fazer aqueles vasos para flor, para fazer prato, para fazer panela, piso em cima. E desse mesmo barro, eles tiram para fazer o quê? Para fazer estátua de imagem, estátua de escultura para vocês adorar esses espantalhos, achar que isso é santo, achar que dentro dele existe um espírito, uma santidade. Vocês falam de Jesus, falam de Deus, aí vocês fazem essas orações repetidas de vocês e falam: São Bento, vem me ajudar, São Bento me limpa daqui, São Bento me limpa da cá. São Bento não limpa nada, nem existe isso daí. É só Jesus que te limpa, é só Jesus que te cura, é só Jesus que te liberta, certo? Então assim, não faça essas coisas, não vão atrás de mais de escultura, porque a pessoa depois que morre, aí querem fazer dela uma imagem de escultura, achar que é um santo, vão lá no cemitério, em redor de uma pessoa morta que nem está mais lá, e querem fazer uma santidade. Isso é abominação, isso é pecado, isso aí, Deus não suporta isso daí, nem Jesus Cristo. Não troque Deus, não troque o teu corpo, não troque Jesus Cristo por Satanás, pelas coisas que ele te oferece. Você pode ter o que você quer, mas você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ter boas obras. Assim como o Cornélio fazia, ele usava o corpo dele para o bem. Use o teu corpo para o bem também, para quando você escutar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, se você não saber o que fazer, você vai receber a explicação. Assim como o Cornélio, que teve a explicação do anjo que fez, mandou pessoas buscar Pedro Simão, e levou até ele, e ele falou o que tinha que falar. Ficou com ele ali, explicou, falou, batizou as pessoas e abriu um culto na casa dele, abriu um ponto de culto. Abra o teu coração também para Jesus Cristo, que o teu coração, o teu conhecimento vai se encher das coisas, vai se encher de Jesus. Faça o mesmo, certo? Não dê ouvido para Satanás, não vá atrás de festa pagã, não vá atrás dessas coisas. Não seja uma pessoa petrificada, uma pessoa que tem que Satanás arrasta e faz de você gato e sapato. Certo? Eu peço que em nome de Jesus Cristo você seja uma pessoa abençoada. Você e sua família seja uma pessoa que busca Jesus, que busca o Senhor, que queira conhecer a sã doutrina e a verdade nas Escrituras. Não use teu corpo ao contrário disso. Use o teu corpo para você caminhar na presença de Jesus Cristo, porque você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida e em seu coração, para que você tenha domínio, o teu corpo, sabe, contra o mal, e você caminhe no bem, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe você nesse dia. Abençoe você nesse sábado. Não perca, hoje tem culto na igreja. Participe, vá na igreja evangélica mais próxima de sua casa. Amanhã de manhã tem escola bíblica dominical e amanhã à noite tem culto. Participe, é uma bênção. Jesus sempre está nos abençoando, sempre tem algo de bom para as nossas vidas. Não dê ouvido para as pessoas que dizem algo contrário. Examine as Escrituras, fique em silêncio, certo? Às vezes a pessoa vem dizer alguma coisa, se você não sabe, fica na dúvida, fique em silêncio, que amanhã depois aparece a revelação para você e você tira as suas dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe seus filhos. Sabe, que você seja uma pessoa próspera e rica nas Escrituras, certo? Na palavra. Que Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus Cristo.